meus amores. Tô aqui me arrumando para ir trabalhar. Tô cheia de conteúdos e de vídeos aqui já gravados para poder mostrar para vocês. Mas eu acho que como agora eu tô enfrentando um processo novo e diferente, eu acho que vale a pena acompanhar essa saga desse novo processo, para poder fazer sentido ao canal e à minha vida no dia a dia, no normal. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu tô passando por um novo processo agora de relacionamento, mais uma vez, passando por uma situação delicada, chata, mas entendendo também que tô precisando viver tudo isso de novo, porque se eu estou vivendo é porque alguma coisa eu ainda tô deixando passar, alguma coisa eu ainda não aprendi de fato. Hoje não foi um dia muito legal pra mim, eu acordei bem mal. Ontem eu tive algumas notícias bem zoadas sobre a minha ex também. Um perfil fake me procurou e falou bastante coisa assim que não vem ao caso. Eu não vou entrar em detalhes porque ela pediu, né, pra não ter essa exposição, a menina que veio falar comigo. Então não vou falar, mas acho justo vir falar pelo menos isso, que alguém me procurou, que me entregou de bandeja, assim, informações da qual eu talvez nem precisava mais saber, mas pra mim foi bom até, porque me ajuda a seguir em frente. Só que, é a segunda vez que eu passo por isso. Eu nunca tinha tido esses tipos de situações em relações, sabe, de povo criar fake e tudo mais. Isso só me faz ficar mais triste ainda de ver o quanto a internet tá uma terra sem lei mesmo e o tempo que as pessoas perdem, sabe, pra fazer esse tipo de coisa, criar esse tipo de perfil, pra ficar acompanhando a vida do outro ou o processo do outro, mas de alguma forma também entendendo que no mundo de hoje, né, é muito natural essas coisas de internet. Eu não quero normalizar isso porque eu não acho isso legal. Eu não faria isso se fosse pra eu falar com alguém, com a ex ou com a atual da ex, eu falaria dando a minha cara a tapa ali, sabe? Eu iria com a minha conta, com o meu perfil, mas eu não acho que vale a pena perder esse tempo também, sabe? Aconteceram várias coisas da qual eu vi que foi padrão de comportamento dela. Ela fez comigo exatamente o que ela tinha feito com essa menina do perfil. Exatamente tudo. As ligações, as falas, os lugares que foi, a forma que se conheceu e até os encontros foram muito perto um do outro, assim. Então, tipo, ela tava vivendo uma vida dupla. E eu realmente fui enganada por isso. A menina chegou em mim contando a história, falando que viu nela uma menina pra casar. E quem me acompanha aqui e acompanha essa história, o que eu mais falava era isso, não era, gente? Nela eu vi uma pessoa pra casar. Ela conseguiu romper o patamar que a minha outra ex tinha, que até então ninguém tinha atingido, e ela conseguiu atingir. De fato, eu terminei com ela bem consciente disso, gostando dela, sabendo que ela tinha elevado esse nível, esse patamar, mas muito consciente também do porquê eu estava terminando, né? Porque ela começou a ficar diferente, começou a ir para uma zona da qual a gente não era normal dentro do nosso relacionamento, do que a gente vinha construindo. E eu não queria continuar daquela forma porque eu trabalho muito minha consciência, meu autocuidado, meu autoconhecimento. Entendo muito hoje em dia que da forma que começa a perpetua, então a gente ainda estava no começo. E se no começo já estava tendo esses tipos de movimentação dela, ia ficar zoado. Na minha cabeça, ela não ia conseguir manter isso, sabe? Por muito tempo, o jeito que tava. Então eu resolvi terminar ciente de que tava gostando. E aí vem o ponto X da questão. Se eu terminei tão consciente assim, por que que eu me deixei levar de novo? Por que que eu dei abertura para ela ficar nesses tipos de conversa comigo? E eu também busquei esses níveis de conversa com ela. Eu falei pra ela o tanto que eu tava com saudade, o quanto eu queria ver ela de novo e tudo mais. E a gente foi conversando de novo sobre isso. Eu fui me alimentando, né, dessas ilusões, sendo que era algo que eu já tinha tomado uma decisão lá atrás e bem consciente.
Então, eu não me arrependo de ter vivido essa história com ela, apesar de ter sido enganada, mas é o que eu falei, ela me trouxe para um lugar diferente, me trouxe para consciências diferentes, ela elevou o nível de relacionamento que eu queria ter, mudou o padrão, o patamar, e para mim fez sentido, porque é essa consciência que eu quero manter desse nível de relação, só que de algo verdadeiro, né, gente? Não de algo fantasioso. Eu quero viver exatamente tudo isso, toda essa sensação que ela me trouxe e tudo mais, porém com alguém que esteja disposto a viver isso mesmo de fato, que seja transparente, coerente, limpo, verdadeiro. A gente começa a se pegar no modo de carência, de frustração, Eu tava falando com meu ex-cunhado, que é o que me ajudou num processo lá atrás com a irmã dele. Foi através dele que eu consegui despertar e aprender muita coisa. E ele tá aqui agora de novo, segurando a minha mão, me ajudando mais uma vez a encarar tudo isso de frente. A forma que ele tá falando comigo hoje, eu tô percebendo a indignação dele, a revolta dele. Então eu percebo que ele tá sentindo tanto quanto eu, porque a gente tem essa liberdade, não tanto quanto eu assim no sentido de sentimento, mas de indignação mesmo, de achar que, como o ser humano por que faz essas coisas, por que perde tanto tempo, por que se coloca nesse lugar ou coloca as pessoas nesse lugar e tudo mais, né? Ele tá indignado com o perfil fake, ele tá indignado com a movimentação da minha ex, mas ele até consegue entender ela em algumas partes, assim, na questão do porquê ela também não deu continuidade com essa outra menina por questões desse perfil, pela forma que ela lidava com a ex, sabe? No sentido de meio que ficar perseguindo, de ver que ela tá com outra e tá seguindo em frente e ainda assim ficar perturbando, mandando mensagem e sabe? É umas coisas assim que também na minha cabeça não entra, não faz sentido, mas aí também é um processo dela, eu não posso querer movimentar a vida de ninguém, nem o sentimento de ninguém, né? Ela me pediu 1000 desculpas depois por ter vindo falar comigo, porque viu o quanto eu fiquei mal. Mas, apesar dos pesares, pra mim foi bom saber, pra realmente eu manter isso, seguir nessa linha de raciocínio de que não é pra mim, foi um livramento. Apesar de eu ter me sentido bem enganada, que foi o que eu falei com o meu ex-cunhado, que eu tô me sentindo uma menina de novo. Aquelas meninas da época de escola que as pessoas zombavam ou zoavam, sabe? E que a gente se sente um pouco perdida, um pouco com medo, assustada ou insegura para poder encarar a vida de novo. Ai, desculpa, gente, mas eu tô me sentindo um pouco nesse lugar de desamparo, sabe? De frustração, de sentimento de abandono, de indignação, de tudo, porque eu não consigo entender como que a pessoa consegue chegar a um nível desse de relacionamento, de conversa, de intimidade, de química, de conexão e tudo, e por outro lado já vinha vivendo uma outra história e na sequência já tem outra história ou eu sou muito ingênua mesmo, ou eu realmente vivo uma vida totalmente errada, sabe? Dentro dos relacionamentos, porque eu não sou assim, eu não consigo ter relacionamentos casuais, porque eu gosto de viajar com a pessoa, fazer planos com a pessoa, eu gosto de cozinhar pra pessoa ou com a pessoa, de planejar toda uma vida, sabe? Eu sou muito romântica, então pra mim não funciona as relações que o povo quer ter hoje em dia, essa coisa casual de ter que toda hora você ter que estar com alguém diferente ou conhecendo alguém diferente, sem querer construir algo firme, algo sólido, sem conseguir ter uma projeção de vida com a pessoa, sabe? Você começar a namorar sabendo que não quer nada com a pessoa, porque o namoro serve justamente pra isso. O namoro, ele serve pra terminar mesmo, porque aí ou ele termina em namoro ou ele termina em casamento. Esse é o propósito do namoro. O namoro é pra vocês se conhecerem, é pra gente, no caso, né? Se conhecer, pra gente ver o que a gente quer pra gente, o que a gente não quer, se aquela pessoa tá alinhada aos nossos princípios, ao nosso percurso todo, para poder seguir a vida com a gente. E o seguir a vida com a gente é sair da zona do namoro e já
dar um passo a mais, que é o casamento, o morar junto, que hoje em dia isso é muito, sabe, as pessoas levam isso hoje muito banal, muito raso, e eu não consigo acompanhar essa linha de raciocínio. Eu não sei se eu tô pagando algum preço também, mas se eu tiver, eu acho que já deu minha cota eu já paguei demais. Mas tanto por questões de relacionamento, mas por questões familiares também. O meu pai, ele sempre teve muito essa dificuldade também de acompanhar a vida, sabe? Só que ele não é só em relacionamento, ele é na vida mesmo, num todo. Ele ficou preso na geração passada dele, lá atrás, de quando ele era garotinho, que ele colhia milho das hortas, dos terrenos lá, das fazendas do meu avô, da minha avó. Então ele é muito preso nisso, e eu, tipo, meio que entrava num modo de julgamento sem querer, mas acabou acontecendo, sabe? Se você não acompanhar a vida, o momento atual, você vai ficar pra trás e você não vai conseguir, não vai dar conta. E realmente ele não conseguiu, ele não deu conta, ele tá vivendo por viver. E aí eu percebo que eu tenho esse padrão comportamental também, de não conseguir acompanhar essa nova geração, mas na questão afetiva mesmo, porque eu não consigo me ver numa situação dessa, sabe? Sair ficando com um e com outro, beijando várias pessoas. Eu sei que pra muita gente isso é ganhar experiência, é você entender quem vale a pena de verdade ou não, mas eu não acredito que esse seja o melhor caminho, sabe? Enfim, cada um segue com seus princípios e valores, né? Da forma que acha que deve. Mas quando a gente se envolve com alguém assim, e isso afeta a gente dessa forma, é muito difícil de lidar, porque a maioria da geração tá assim. Eu até falei com meu ex-cunhado hoje que as coisas vêm acontecendo de uma forma que tá fazendo eu me blindar mesmo, assim, me bloquear para as pessoas, para o amor, sendo que eu ainda acredito muito no amor, pela forma que eu amo, pela forma que eu entrego amor, sabe? Eu não queria perder isso, porque eu acho que isso faz parte da minha essência, e isso é o que faz a relação ficar gostosa também, pelo menos da minha parte. E quando é vivido e correspondido, né? Porque a paixão, ela é maravilhosa de viver, de sentir o amor, só que tudo isso quando é correspondido, porque quando não é, dói pra caramba, mano, machuca muito. Então, se você não tá alinhado com determinadas situações, fica difícil, né, de lidar. E quando eu me pego com um tipo de pessoa desse, que é totalmente fora do meu padrão e que fez eu me sentir enganada porque me mostrou uma coisa e fez outra, eu fico perdida realmente, parecendo uma menina precisando de proteção agora, de cuidado, porque eu não sei lidar. Se uma pessoa chegou mostrando tudo aquilo pra mim e eu confiei, eu acreditei, e me enganou, o que faz eu pensar que de uma outra vez vai ser diferente, sabe? E aí eu tava falando com meu ex-cunhado que eu tô perdendo a confiança nas pessoas, eu tô perdendo o amor das pessoas, de acreditar, né, no amor das pessoas e tal. E aí ele falou: Cu, você tá indo pro caminho errado. Você não tem que perder a confiança, porque ainda existe muitas pessoas no mundo que são confiáveis. Você só precisa, atrair essas pessoas. Talvez eu que esteja atraindo esse tipo de pessoa também, né? Ele falou que se eu perder a confiança nas pessoas, eu vou estar entregando pra ela, pra minha ex, justamente o que ela queria. E quando eu conversei com a Thaís, a minha outra ex, ela falou muito dessa questão de manipulação, sabe? E eu já tinha me sentido nesse lugar também, como se eu tivesse sido um desafio pra ex. E depois que ela conquistou, que ela teve o que queria, meio que, tipo, aí é isso, já conquistou, então agora já posso sair de cena, porque agora já não preciso mais estar aqui. O ego dela já tinha sido preenchido, né? E eu ainda falei isso pra ela, e ela falou: nossa, é sério que você pensa isso? Eu falei: sim, porque foi a forma que você fez eu me sentir. Me levou pro céu e depois puxou o tapete de uma vez. Mas aí depois a gente foi conversando e tudo, eu tenho muito esse negócio de me sentir sendo radical demais, ou
tomando atitudes assim meio, sabe? Eu tenho medo de estar cometendo alguns erros dessa forma, mas às vezes não é erro. Às vezes eu tô no caminho certo e eu acabo voltando atrás. É o que o meu cunhado tava me falando. Se você tomou a decisão lá atrás, se você foi consciente do término, você sabia do porquê estava terminando, mesmo gostando, mesmo sabendo que ela tinha subido o nível da outra ex, e ainda assim você escolheu terminar, por que que agora você, tipo, quis voltar a conversar, quis dar essa segunda chance? Não, tipo, não tem lógica, e realmente não tem. Então é alguma coisa que eu realmente ainda preciso aprender, por isso que eu acho que eu acabei passando por isso de novo. Mas em questão do término, gente, ok, em questão dela estar com outra pessoa, tá tudo bem também. Acho que ela poderia sim ter sido honesta comigo, mas é aquilo, a gente entrega o que tem, o que pode. Se ela não tinha essa honestidade, tá tudo bem. Dói, machuca, mas é vida que segue, cada um no seu quadrado e tá tudo certo. Agora, você saber que a pessoa tava te enganando, que tava de conversa com outras pessoas, marcando encontro com outras pessoas, e aí vendo um padrão de comportamento assim, que tava, o que fez com essa menina era o que tava fazendo já comigo, e eu me ver nesse lugar, e saber que foi eu que me coloquei nesse lugar, assim, nossa, é muito desesperador, sabe? É muito triste, é muito angustiante, porque eu fico, gente do céu, que ingenuidade do caramba é essa, que eu não consigo ler as pessoas dessa forma, sabe? Não consigo, porque eu via nela uma pessoa totalmente genuína, uma pessoa, gente da gente, sabe? Comum, com problemas internos, com problemas familiares, como todo mundo tem, correndo atrás dos objetivos dela, trabalhadora pra caramba. Então eu achava que ela jamais seria capaz de fazer isso comigo, mas a gente não conhece ninguém, né? Ninguém conhece ninguém. E ela foi, ela fez. Eu fico triste por ela, porque pra mim me mostra uma pessoa muito rasa, muito fútil, muito vazia, sabe? Pessoas assim não vai muito longe, não vai, infelizmente. Uma coisa que mais me cativou nela, quando a gente começou, foi o fato de eu saber que ela já tinha sido casada aí por 8 anos, porque isso me fez ver que ela era, eu acreditava, né? Que ela era responsável, que ela sabia o que queria quando ela entrava dentro de relacionamentos, que ela não entrava para brincar de casinha, sabe? Ela sabia o que queria e ela fazia acontecer. E foi o que ela passou para mim, foi o que ela entregou para mim também. Mas não era nada disso, mano. Vai saber mais quantas outras pessoas tem no meio dessa bagunça toda, desde que eu conheci ela até aqui, ou até antes de mim, como apareceu esse outro ser aí. Eu tô num processo que tá bem difícil, bem dolorido pra mim, não vou negar. Tá difícil de assimilar tudo isso, mas eu vou passar por mais essa, de cabeça erguida. Vou seguir em frente, porque a minha vida é muito mais que isso. Só que eu tô no processo, e como eu tô no processo, vocês vão acompanhar ele, e nesse processo vai ter esses dias angustiantes, esses dias de dor, de sofrimento, mas não por ela em si. Eu acho que eu tô mais chateada comigo mesma, sabe? Por já ter trabalhado tanta coisa em mim e ainda cair numas situações dessa. O meu cunhado fala pra mim que eu tô deixando a minha vida muito aberta de alguma forma, assim, porque é a segunda vez que fake, né, vem me procurar, pessoas fakes também vem, tipo, tem esse acesso e acaba encontrando esse acesso, essa liberdade de vir falar e tal. Eu entendi o lado da menina, entendi o porquê que ela veio me procurar. Ela não parece ser uma pessoa ruim também, eu sei que não, mas eu não quero me conectar a essas energias, sabe? A esse tipo de realidade, a esse tipo de vivência, porque é totalmente incoerente ao que eu quero viver pra mim, pra minha vida, nos níveis de relacionamento que eu quero seguir. Eu acho que a movimentação que a minha ex está tendo precisava sim ser rompida, precisava alguém parar ela, porque não é justo o que ela tá fazendo com as pessoas, essa manipulação toda, essa movimentação toda, envolvendo tantas pessoas assim. Me pareceu uma coisa, sabe, tão suja, tão... Ai, sério, assim, eu não consigo nem explicar e nem descrever a minha indignação por conta de tudo que tá acontecendo, de todas as informações que tá chegando em mim, desde que eu vi
esse vídeo. E, tipo, é engraçado que vai chegando em mim sem eu nem procurar. Porque essa pessoa procurou, ela criou fake, ela acompanhou e tudo mais, mas eu não procuro isso. Eu não saio buscando rede social de ninguém, não saio procurando ninguém, eu não vou atrás de ninguém. E as coisas ainda assim chegam a mim dessa forma. E por um lado eu achei bom, porque já me fez realmente assim entender que não quero esse tipo de pessoa na minha vida. Eu não quero pessoa... Ai. Mas por outro lado, assim, eu fico, poderia ter seguido em paz, assim, sem precisar saber de mais essa, né? Só que talvez também eu não pegasse a maturidade ou a capacidade de aprender a lidar com isso. E se eu fosse me encontrar numa situação dessa lá na frente, talvez ficaria muito pior eu lidar do que hoje em dia. Como é a segunda vez que eu passo, então eu acho que conforme, né, as coisas vêm acontecendo, a gente vai ficando calejada da situação. Então, se lá na frente acontecer, não quero que aconteça, não estou emanando nada disso. Mas eu acho que de alguma forma é uma preparação. Então, apesar de não gostar disso e não querer me conectar a esse tipo de energia, de fake, de perseguição e tudo mais, mas eu agradeço porque isso vai me preparando pra, sabe, me afastar cada vez mais, pra me blindar cada vez mais desse tipo de coisa, desses tipos de situações e de movimento. Tá difícil pra caramba poder digerir tudo isso, porque depois de 4 anos solteiras, assim, e tentando justamente encontrar isso que eu encontrei nela, e ter encontrado e depois ter visto que isso tudo foi fantasioso, foi uma mentira, sabe? Eu não consigo mais acreditar em nada, eu não sei mais o que foi verdade, o que foi real da nossa história. Eu não sei, e quando eu paro pra pensar nisso, isso é uma das coisas que mais me machuca, porque eu acreditei que era real e agora ver esse tanto de mentiraiada que foi contado, de tanto de padrão, de ter tido outras pessoas e feito as mesmas coisas e tudo mais, caramba, nada foi real, então como que a pessoa conseguiu me enganar tanto a tal ponto, sabe? Eu abri a porta da minha casa pra essa menina, eu fiz cópia da minha chave pra ela, eu não entreguei porque a gente começou a ficar numa relação estranha assim, mas eu cheguei a fazer, a gente falava de aliança, de casamento, de morar juntas e tudo mais, e eu abri a minha intimidade toda pra ela. Ela conheceu algumas pessoas da minha família, eu conheci pessoas da família dela, e como? Por quê? Sabe? Pra quê? Pra chegar nisso? É onde eu fico me perguntando até que ponto foi real, o que foi verdade, o que eu deixei passar, o que eu não vi e que tava assim estampado na minha cara. E o que mais eu preciso aprender, né? O universo me mostra o que eu preciso aprender pra não viver mais uma situação dessa, porque não é legal, gente, não é bacana, por mais que traga bastante ensinamento e preparação, né? Mas, dói demais também, é muito desnecessário, eu acho. Mas apesar de tudo, né, de todos os males o menor, ainda bem que foram pouco tempo, ainda bem que a máscara dela caiu rápido, e eu tive forças para lá atrás ter terminado antes também, para poder entender que eu talvez me poupei de coisas maiores e piores, né, lá na frente, aqui na frente, porque aqui eu já tô vendo e sentindo muita coisa. Imagina se tivesse dado continuidade até aqui, né, o que eu não estaria passando, o que eu não teria descoberto mais. Então, que bom que apesar dos pesares aconteceu dessa forma, porque eu confio muito no universo, eu confio muito em Deus, e eu sei que se isso tudo aconteceu, é Ele me livrando, é Ele me tirando dessa pessoa do meu caminho, porque ela não faz sentido com nada do que eu busco pra mim, de fato. No real, sabe? Na vida real. Ela até fez, mas fez num perfil falso. E num perfil falso ela realmente não ia conseguir sustentar isso, como a minha outra ex me falou e me aconselhou. E realmente, a pessoa, quando tem esse perfil de manipulação e tudo mais, ela cria de fato
um status, uma forma de ser ou de agir, mas que não é dela, então ela não consegue sustentar muito tempo. E aí é onde vem as mentiras. Eu não consigo acreditar mais nos dias que ela ficou doente, na casa das tia que estava com câncer, que ela foi visitar, nos problemas internos ou familiares que ela tinha, porque ela contou essa história para mais pessoas, não foi só para mim. Então, tipo, já era mentirinhas que funcionavam e aí ela acabava passando pra frente, né? Eu não consigo mais acreditar em uma palavra, mano, uma palavra, sabe? Do sentimento, das vezes que tava indisponível e o porquê ficou indisponível, porque dormiu, porque tava mal, porque tomou remédio e se dopou e ficou dormindo. Não consigo, até porque teve esse sumiço todo, depois ela apareceu com outra já, então nesses sumiços e nessas mentiras todas, com certeza ela estava com outra pessoa e precisou contar essas mentiras novamente. Eu fico muito triste porque eu gostei dela, gostei muito dela de verdade. Eu idealizei muita coisa com ela, assim, mas tá tudo bem também, porque ela já me mostrou quem ela é e esse lado real dela não é o que eu quero pra mim. Não é compatível a minha essência, a minha vivência. Eu só lamento muito por ter conhecido uma pessoa dessa forma, assim, sabe? Por ter aberto a porta da minha casa pra ela. Isso me assusta muito, porque me mostra o lugar de ingenuidade que eu tenho. Porque ser uma pessoa louca mesmo, assim, sabe? Que capaz de qualquer coisa... Eu dei munição, né, pra isso. Mas enfim, gente, eu não tô aqui pra ficar dando foco nela ou nessa situação, até porque eu já aprendi muito isso também, que quanto mais a gente foca nisso, mais isso se amplia. Eu até tinha comentado com meu cunhado que eu não ia mais falar sobre isso, eu ia colocar uma pedra em cima, e foi onde ele me despertou mais uma vez, falou que esse negócio de colocar pedra não existe, e que só dá foco e isso cresce, se amplia, se ainda tiver vivo, se eu ainda quiser viver algo, se eu ainda tiver esperança sobre algo. Mas se eu já sei o que eu quero pra mim, se eu já tô tirando da minha vida, se eu já tirei da minha vida, mas é um processo que eu tô vivendo, que eu tô enfrentando, que eu tô encarando, então eu preciso sim compartilhar com vocês, porque vocês estão acompanhando e isso aqui é um quadro meu, da minha vida real, é como se fosse o meu diário e o meu diário compartilhado com vocês. Então, no momento atual, esse é um processo que eu tô vivendo. Eu não tô querendo fazer média nem nada, não tô querendo dar foco nisso pra isso se ampliar, porque eu não quero mais saber dela, nem dessa história toda, mas sobre mim, sobre o meu processo, porque ela passou na minha vida, ela teve participação sobre isso, só que ela já ficou lá pra trás. Eu já não quero mais falar dela. A minha indignação teve sim a participação dela, mas agora a maior é sobre mim, sobre eu ter me colocado nesse lugar, e agora o meu novo processo que eu vou enfrentar, que eu vou ter que superar, que eu vou ter que ressignificar, recomeçar, recalcular a rota. Então tudo isso para mim vai ser difícil de novo, vai ser desafiador de novo, mas eu não vou parar, eu vou nutrir mais ainda a minha mente sobre coisas boas, sobre Deus, sobre fazer minhas orações, nutrir o meu corpo com coisa que me faz bem. Não vou me entregar, vou cuidar mais do meu físico, do meu emocional, da minha saúde, da minha aparência, sobre tudo. Então eu acho que agora se inicia mais uma vez um processo e um trabalhar interno meu, de autoconhecimento, de autoajuda, de acolhimento, porque agora é um momento que eu também preciso me acolher, e eu vou fazer isso por mim, apesar de estar me sentindo bem vulnerável e assim um pouco perdida, mas eu vou encontrar o caminho certo para poder ter todo esse cuidado comigo de novo, sabe? De me levar para passear, de me cuidar, de fazer tudo aquilo que eu gosto, de preparar as coisas que eu gosto para mim, para minha casa e tudo mais. E eu vou fazer isso por mim, por escolha minha, por ações minhas, por movimentações minhas, porque agora é um novo processo que eu venho enfrentando.
E vocês vão acompanhar isso, o processo, não mais o foco dela ou com ela ou pra ela. Isso já não existe mais. Ela sabe o lugar que ela teve na minha vida, a importância que ela teve, e mesmo assim ela escolheu agir de forma que pra ela fez sentido, né? Então, se pra ela fez sentido, tá tudo bem também. Isso é o que importa, que ela siga bem, que ela siga feliz e que a consciência dela fique plena em meio a tudo isso. A minha tá tranquila também, eu tô triste, mas eu vou superar e vou recomeçar, né? Vamos aí mais uma vez recapitular essa rota toda e fazer o que tem que ser feito, né? Eu falava isso direto lá no começo dos vídeos, de fazer o que tem que ser feito, e agora eu me pego no momento que eu não tô tendo forças para fazer o que tem que ser feito, mas eu vou me acolher novamente, eu vou voltar a ler meus livros, porque eu dei uma pausa, dei uma parada boa, e isso me faz falta, e os livros também me ajudam muito a ocupar minha cabeça, minha mente, e é isso. Tô compartilhando um pouquinho da minha dor aqui com vocês, mas para que vocês, se vocês estiverem nesse nível de situação ou vivendo algum processo parecido, semelhante, uma coisa que eu posso aconselhar vocês é: não percam o tempo de vocês e não tirem o tempo do outro também, porque o tempo do outro é sagrado, o nosso tempo é sagrado. Se você vê que é algo que você não vai querer levar adiante, não se faça morada ali, não bagunce a sua vida dessa forma, não bagunce a do outro, porque é plantio e colheita. Por mais que tenha bagunçado a minha vida, mas a sua também fica bagunçada, querida. Sabe por quê? Porque são várias energias, são várias pessoas que você tá colocando no seu caminho, na sua volta. Da mesma forma que chegou até mim esse monte de informação, pode chegar nessa sua atual agora. Pode chegar na sua família, pode chegar em amigos mais próximos, e aí fica feio pra você, sabe? Então, não bagunce a sua vida dessa forma também não, porque não vale a pena. Seja coerente com o que você quer pra você e siga esse caminho. Não fica querendo comer pelas beiradas de ter tudo e todos, porque quem muito tem, quem muito quer, aliás, nada tem, né? Então, tô falando num contexto geral. Se você estiver vivendo uma situação dessa, não crie fake, não fique com perseguição com a outra te deixou, seguiu, é doído, é sofrido, mas ressignifica isso e foca em você, foca na sua casa, na sua vida, na sua família, sabe? E segue em frente. Se você vê que tem alguma chance, alguma coisa assim, mas algo que seja único de vocês, ok, eu até entendo e compreendo. Agora, sabendo que a pessoa tá em outra, seguiu outro, que nem eu vinha conversando com ela ainda, mas até então eu achava que ela tava solteira. E eu também, então, tipo, foi uma pessoa que eu vivi, que a gente teve uma conexão boa e tudo mais, teve um caminho pra isso. Agora, a partir do momento que eu vi ela já com outra pessoa, desde que ela postou aquela foto e não me falou nada, eu também não fui falar nada, não fui buscar nada, não fui cobrar nada. Já não faz mais sentido nada. Ela já colocou outra pessoa ali. Então, independente de ter conversa ou explicação, não vai mudar o fato. O fato é que ela já colocou outra pessoa, já tem outra energia ali rondando isso, sabe? E aí já não me cabe mais, já não quero mais fazer parte desse ninho, dessa bagunça, dessa palhaçada toda. E aí eu me retirei. Então, se eu me retirei, eu não vou ficar buscando, eu não vou ficar perseguindo, eu não vou ficar mandando mensagem, eu não vou buscar a pessoa que ela tá se envolvendo agora. Pra mim, sabe? Esqueci, vou esquecer, morreu, acabou essa história. Agora é ser encerrada e já era. Acabou, porque já tem outras situações. Então é isso, gente. Eu não quero mais perder meu tempo com uma pessoa que já tá em outra. Façam a mesma coisa, não percam o tempo de vocês com uma pessoa que tá em outra e que tá bagunçando a vida de várias outras pessoas ainda, sabe? Que ela pode bagunçar mais ainda a sua também. Por isso, inclusive, que eu tô aqui compartilhando com vocês esse meu momento de processo, de recalcular a rota, de sofrimento, de ressignificação sobre tudo isso. Mas para que vocês entendam que apesar de doer, apesar de ser difícil, mas tudo passa e vai passar. Só não se deixe levar a tal ponto, não se perca tanto a tal nível também, porque é a sua vida que tá em jogo, sabe? É a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Então, por nós,
Vamos cuidar disso enquanto é tempo, vamos sentir tudo que tem que sentir, viver tudo que tem que viver, se acolher, mas seguir em frente, com sabedoria, com maturidade. Se você ainda não tem isso, faça terapia. Se não pode, busque autoajuda no YouTube, busque vídeos de autoajuda, de autoconhecimento. Só não gaste mais a sua energia num lugar ou com uma pessoa que não vale a pena ou não faz mais sentido. Se ela seguiu, deixa ela seguir, sabe? Sinta tudo que tem que sentir, mas recomeça, recapitula e no final vai dar tudo certo. Se você é uma pessoa boa, tem um coração bom, aí você vai colher seus frutos também, vai colher de maneira frutífera, de maneira que floresça mais e mais na sua vida, não de maneira rasa, não de maneira que não se pendure, sabe? Se você quer algo profundo, algo duradouro, então continue na sua caminhada, na sua colheita, porque ela vai vir com muita maturidade, com muita sabedoria e com muita leveza também, porque aí vai te trazer para um lugar de segurança, né? É isso. Se vocês estão vivendo esses tipos de situação ou viveram, como que vocês lidaram com isso? Conta aqui pra mim. O que vocês acharam de toda essa história? O que vocês estão achando dessa saga toda? O que vem acontecendo com vocês também? Quero saber tudo. Vamos compartilhar aqui no nosso canal. Nós somos uma rede de apoio. Somos um livro aberto. Então, eu falo pra vocês sobre os meus processos. Vocês falam pra mim sobre o de vocês. E a gente vai se ajudando, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou me arrumar porque já eu preciso sair pra trabalhar. Vou secar esse cabelo. Um grande beijo pra vocês, curte, comenta, se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquele apoio moral e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu espero estar bem melhor, mas se eu não tiver também tá tudo bem. Eu vou continuar aqui compartilhando com vocês todo esse processo, porque uma hora vai passar. Uma hora a gente vai superar e vai superar juntos. Vocês vão estar comigo, vão ver tudo isso e a gente vai ainda dar a volta por cima e ser muito feliz. E vocês vão estar comigo e vão ver tudo isso aí acontecer, tá bom? E eu desejo toda a felicidade do mundo para todos vocês também. Espero que nenhum de vocês aqui que estejam assistindo esse vídeo tenha passado por algo semelhante ou algo do tipo. E que se passou, que tenha tido sabedoria para lidar da melhor forma possível. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.